Shalom mais uma vez, que o Eterno abençoe os irmãos em nome de Yeshua HaMashiach. Esse é o podcast, canal Fábio Pires. Hoje, dia 28 de agosto, estamos na parte 3 da nossa mensagem do podcast com o tema A Torá segundo Shemot, Êxodo, capítulo 20, parte 3, final. Então, você que está acompanhando esse trabalho, bom dia, Boker Tov, como falamos no hebraico. Esta é uma página de cunho judaico-messiânico, de cunho judaico-nazareno também. Meu nome é Moré Fábio Pires. Este é o canal Fábio Pires no YouTube. Mais uma vez que os irmãos possam ser abençoados, aqueles que estão entrando, que estão iniciando conosco. Todas as segundas, quartas e sextas nós fazemos este programa com a permissão do Eterno, bendito seja Ele, para honrarmos o seu nome. Ficamos muito contentes pela participação dos irmãos que têm acompanhado desde o dia 13 de julho esse trabalho, um trabalho muito humilde, na verdade, um trabalho que a gente tem feito de uma maneira da qual o Eterno tem sim nos abençoado, porque toda a mensagem que é passada, ela é, na verdade, transmitida de uma maneira muito particular, a mensagem ela vai de uma forma muito particular com cada um, para cada um dos irmãos, né? Aqui nós sempre lembramos que nós não estamos impondo absolutamente nada para ninguém, é um canal que traz reflexões, e eu acho que estas reflexões têm ajudado a muitas pessoas. Portanto, sintam-se bem-vindos, sintam-se abençoados, que o Eterno possa trazer bênçãos nesse dia de preparação do Shabat, sexta-feira, dia 28 de agosto. Bom, o nosso tema de hoje, como nós colocamos, é o fechamento dessa mini trilogia que se iniciou na segunda-feira, no dia 24. A Torá segundo Shemot, chamado no hebraico o livro de Êxodo, capítulo 20, esta é a parte 3 final. Procurem-nos nas redes sociais, nós estamos no Instagram, onde temos um trabalho forte, inclusive lá, relativamente forte, não é? Em @Fábio73book e @CEET-Derech-Zahav. Nós estamos também no Twitter, acompanhe as nossas mensagens diárias, @Fábio73b. Se você também quiser nos enviar e-mails, eu sempre digo que há e-mails que eu preciso responder dos irmãos. É um prazer responder os e-mails dos irmãos. Nós estamos em fabio73b@gmail.com. Agradecemos aos irmãos que têm também apoiado este trabalho, em especial o nosso irmão Neemias Gomes do canal Verdade Revelada, onde nós realizaremos a parte 2 agora no próximo domingo às 15 horas, dia 30 de agosto. Falaremos sobre a Torá na conexão com Yeshua, né, na conexão com o nosso Messias, retratando a sua judaicidade, retratando a sua originalidade, retratando a sua essência, fundamental que nós deixemos isso claro. Fundamental também para que outras pessoas, que muitas das vezes têm trabalhado com achismos e têm trabalhado pouco com o bom senso, inclusive, possam também fazer uma reflexão sobre isso. E não é porque essa página tem um cunho judaico que nós vamos deixar de falar as verdades do Eterno. E a verdade, segundo aquilo que nós compreendemos, e eu tenho a máxima certeza absoluta do que eu estou falando, está na sua Torá. Não está num sistema de tradição de homens, vamos deixar isso claro, não está no sistema católico, nem no sistema protestante, ou como eu costumo dizer, não está no sistema católico protestante. Acompanhem conosco, na próxima semana, nós vamos iniciar também um estudo sobre aconselhamentos. Nós vamos resgatar um tema do Tanakh, vamos resgatar um tema da Brit Hadashah, e nós vamos falar sobre alguns conselhos importantes, principalmente nesse fim dos tempos que nós estamos vivendo. Se você acha que nós não estamos vivendo no fim dos tempos, sinto muito em lhe dizer, abra os olhos, porque nós estamos vivendo o final daquilo que foi predito
o final do mundo como nós o conhecemos. Nós faremos também em breve um trabalho muito interessante sobre o que se chama de teorias conspiratórias, o que as pessoas hoje, infelizmente, ainda pouco creem e pouco dão vazão a isso, principalmente o mundo judaico-messiânico e o mundo judaico-nazareno, né, relatam sobre certas teorias conspiratórias, entre aspas, como teorias falaciosas. Nós temos muitos irmãos, inclusive, infelizmente, que não abriram seus olhos espirituais ainda para todo o domínio espiritual que está acontecendo em nosso mundo, e que, olha, irmãos, e eu vou dizer de maneira muito, mas muito triste, irmãos que inclusive serão enganados pela vinda do anticristo, do chamado anti-Mashiach no hebraico, né? Eu lamento muito, tá, irmãos? Há pessoas sim com aí uma grande probabilidade de se deixarem enganar pelas mentiras das quais Hassatan, que estão preditas principalmente no livro de Matitiahu, Mateus, 2 Tessalonicenses, a carta de Paulo, de Shaul Hachalia, e também no livro de Guiliana, no livro de Apocalipse. E eu temo muito, inclusive, pela vida dessas pessoas. São líderes, são membros, são pessoas de congregações e sinagogas. Por quê? Porque não estão se atentando aos temas proféticos, inclusive que estão dentro do Tanar, temas proféticos no livro de Ezequiel, temas proféticos no livro de Daniel, por exemplo, e as pessoas, elas estão achando que estão apenas aí vivenciando um período que onde tudo vai melhorar, onde esta pandemia vai passar. Segundo um dos membros do governo britânico na semana passada, ele disse que muito provavelmente tenhamos que conviver com este problema da pandemia, com esse problema desse vírus que se instalou e que foi obviamente, né, engendrado uma engenharia social para nós. Só não vê isso realmente quem está num profundo sono. Então, queridos, eu agradeço também aos que nesse momento se atêm a esta mensagem, aqueles que têm trabalhado também em fazer as suas reflexões. É muito importante nós trazermos reflexões importantes. A Teshuvá, agora voltando no tema central, ela é uma mudança integral das nossas vidas, é uma mudança integral daquilo que nós conhecemos como a nossa rotina como seres humanos, né, o lidar conosco mesmos, né, a nossa alma, trabalhar aquilo que está desagradável para o Eterno dentro de nós. E na conversa que Yeshua teve com Nakdimon, na conversa que ele teve como nos conhecemos como Nicodemos, um membro do Sinédrio, né? Nós falamos sobre isso também no estudo passado, e eles se encontravam de madrugada porque Nicodemos, Nakdimon, tinha medo realmente de que os outros pudessem ver as suas conversas com Yeshua, e ele certamente reconhecia Yeshua como Mashiach. E nisso Yeshua o aconselhou, né, que ele pudesse nascer de novo. E ele não entendeu isso. Por quê? Porque eles não lidavam com as coisas espirituais, já eram homens viciados nas coisas deste mundo, né, nas coisas materiais, eram homens ilicitamente escolhidos para serem sacerdotes, eram escolhidos pelo governo romano, etc, etc, etc. Então, uma nação que estava cheia de erros naquela época, mas, entretanto, contudo, todavia, como a gente diz, Mashiach estava entre eles para anunciar as Bessorot, anunciar as boas novas, anunciar aquilo que o Eterno tinha trazido de melhor, que era a Teshuvá, o arrependimento, através da palavra do quê? De um cumprimento legítimo da Torá. Foi dessa forma que Yeshua veio. Para trazer arrependimento? Claro, mas arrependimento do quê? Se não for a transgressão da Torá. E, interessante, é isso que nós vamos falar sobre o tema hoje. Nós vamos buscar lá em 1 Yohanan 3:4 e contar um caso muito peculiar, muito interessante, para deixar os irmãos aí, né, atentos daquilo que nós vamos colocar. Então, shalom mais uma vez a todos vocês, meus queridos. Muito obrigado pela participação. Aqui nós estamos para pregar a palavra de Hakadosh Baruch Hu, do Santo Bendito seja Ele, para que nós façamos Teshuvá também. É um trabalho diferente do que os outros canais fazem, né, com todo respeito aos outros canais, mas
infelizmente, a maioria mais busca notoriedade e serem gurus do que pregar a própria palavra de Hakadosh Baruch Hu. Aliás, como podem pessoas dentro da cosmologia hebraica, agora dentro do tema que eu defendo também, faremos um trabalho sobre isso, como podem muitos dentro da crença da Terra plana ou da cosmologia hebraica se gabarem, né, de terem sido libertos disso, e continuam com as mesmas ideias católico-protestantes, né? Creem na Trindade, creem ou descreem verdadeiramente na Torá, no cumprimento da Torá que foi dada para todos. Então, pouco adianta você dizer que crê em algo que pode trazer libertação para a sua vida, sendo que você não crê naquilo, nos outros temas que são ainda muito maiores do que a cosmologia hebraica. Então eu preciso falar sobre isso, sinto esta necessidade no meu direito, tá, de falar sobre esse tema. Então temos aí irmãos que apoiam falas católicas, inclusive, que apoiam aí este sistema que trouxe, na verdade, inclusive morte na Inquisição. Olha que coisa interessante, não é? Eu desejo realmente que esses irmãos possam verdadeiramente abrir os olhos, que possam estudar mais as Escrituras, que possam fazer mais orações, que possam se arrepender mais de seus pecados. Isso é muitíssimo importante. E tratar o tema de Romanos 3:2, e aos judeus foram entregues os oráculos do conhecimento do Criador. Muito importante termos isso em pauta. Vamos lá então. Vamos trazer, depois do que nós falamos na segunda e na quarta-feira, vamos trazer uma leitura de Tehillim, do livro de Salmos, tão amplamente divulgado e tão amplamente valorizado pelos nossos irmãos, sejam cristãos, irmãos judeus messiânicos, judeus nazarenos, né? Vamos trazer essa leitura que fala, inclusive, a respeito da Torá. Então, diz assim. Nós estamos lá em Tehillim 119, Salmos 119, a partir do verso 145, esse que é essa é a mensagem de Tehillim mais longa que nós conhecemos. Então, 119, verso 145, diz assim: de todo o meu coração clamo a ti, responda-me, Adonai, guardarei tuas leis. Clamo a ti, salva-me, observarei tua instrução. Levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Ponho minha esperança em tua palavra. Meus olhos estão abertos nas vigílias da noite, para que eu possa meditar em tua promessa. Em tua graça ouve minha voz. Adonai, em cumprimento à tua justiça, faze-me viver. Meus perseguidores se aproximam. Atenção agora, mas se distanciam de tua Torá. Tu estás perto, Adonai. Em todas as tuas mitzvot são verdade, isto é, e todos os teus mandamentos são verdade. Há muito tempo aprendi acerca de tua instrução, que tu estabeleceste para sempre. Ora, irmãos, o que na verdade é esta leitura, senão um elogio ao que o Eterno nos deu como a sua instrução sagrada, a Torá. O que eu quero deixar claro aqui, irmãos, é de que nós defendemos as Escrituras. Então, se você também acha que defende as Escrituras, então, portanto, eu preciso dizer que você precisa trabalhar uma reflexão profunda na sua vida e mudar a sua convicção. Não é porque eu estou comentando isso, não é porque eu estou falando isso que deve ser assim. Mas o meu conselho principal, primeira grande reflexão que nós fazemos no estudo de hoje: peça ao Eterno que lhe revele a sua verdade. Por mais que eu possa falar algo aqui que pode ser contundente para algumas pessoas, pode não ser contundente para outras, isso é normal, nós compreendemos. Então quem revela todas as coisas não é o homem, não é o Moria Fábio Pires, não é o Neemias Gomes, não é o nosso irmão Samuel Benini, que também acompanha esta live, não é um rabino, não é um pastor, mas é o poder da Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Por isso nós precisamos ter um relacionamento íntegro, ideal, de bom senso para com o Eterno, para que Ele possa
nos revelar, a sua emet, a sua verdade. E quando nós agimos assim, agimos de acordo com a vontade dele e agimos com integridade. O que o Eterno quer ver é busca integridade e principalmente santidade. Se você errou hoje, no dia de hoje, se você cometeu um pecado no dia de hoje, você tem a oportunidade de se arrepender e de trabalhar o arrependimento na tua vida, pedir perdão ao Eterno de todo o teu coração e prosseguir na tua vida. Isso não está proibido para nós. Há outras formas também que a gente pode atenuar, não é? Enfatizar o nosso arrependimento. Nós vamos falar também sobre isso nos próximos estudos. Mas se o teu coração estiver contrito, se o teu coração estiver voltado para o Eterno, há sim a chance, a possibilidade de sermos perdoados, inclusive pelo sacrifício de Yeshua HaMashiach. E é isso que nós falamos, é isso que nós colocamos. Aqui nós não deixamos Yeshua em segundo plano, irmãos. Mas nós acrescentamos temas aos quais você não vai ouvir na tua congregação cristã, se você for um cristão, e até inclusive em algumas congregações judaico-messiânicas e nazarenas que estão se desfazendo do testemunho de Yeshua, escondendo o testemunho de Yeshua. Então, irmãos, quando nós nos dispomos a entregar os nossos corações para o Eterno, em fazer uma techuvá sincera, nós temos que ter requisitos dentro disso. Como eu disse, leitura das Escrituras, orações e também jejum. Jejum é fundamental. É muito importante que se faça jejum, irmãos. Então é um pequeno sacrifício nas nossas vidas que nós fazemos. Tehillim 119, verso 153. Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. Vê minha angústia e resgata-me, pois não me esqueço da tua Torá. Davi vai enfatizando o cumprimento da Torá. Ele vai valorizando o cumprimento da Torá. Ele vai atenuando o cumprimento da Torá. E como que há pessoas que dizem que a Torá está morta? Porque o sistema lhes ensinou a esconder a instrução sagrada do Eterno. Bendito seja Ele. Como, meus irmãos, isso passou despercebido por tanto tempo de nós? Nós vamos trazer temas na Brit Hadashah também, no Novo Testamento, que está cheio de temas sobre a Torá. Verso 154, pleiteia minha causa e liberta-me. Em cumprimento à tua promessa, faze-me viver. A salvação está distante dos ímpios, porque eles não procuram tuas leis. Olha, muitos terão muitas surpresas naquele grande dia do Eterno. Que nós possamos nos manter em pé, que não caiemos, irmãos. Que não sejamos como os ímpios que negam a Torá do Eterno. Então, se você nega a Torá, você está se comportando como um ímpio, ainda que você diga que você serve ao Eterno. Porque o Eterno está revelando a sua lei, a sua instrução para todos. Perigosíssimo ir contra a Torá do Eterno. Perigosíssimo você criticar o irmão porque ele está cumprindo as leis de Kasherut, as leis dietéticas prescritas em Levíticos 11, Levíticos 19. Perigosíssimo quando você critica alguém por guardar o Shabat. Perigosíssimo quando você critica alguém, um homem, por ter barba, de repente, que é uma mitzvah, um mandamento importantíssimo para o homem, para os que poucos sabem, os pioneiros do cristianismo, inclusive, os pioneiros formadores de uma grande vertente do cristianismo que guarda o sétimo dia, tinham barba, e hoje eles dizem não. A barba, ela é anti-higiênica. Já ouviram essa história, irmãos? Como que a prescrição, como que um preceito importante, um mandamento para o homem pode ser anti-higiênico nos dias de hoje? É porque existe uma mentalidade antinomista, que vai dos mínimos até os maiores detalhes, dos mínimos detalhes até as maiores características do cumprimento da Torá. Ninguém
pode ser condenado por fazer a vontade do Eterno expressa na sua Torá sagrada. Prossiga adiante, irmão e irmã. Se você não cumpre o mandamento e acha que está em falta com o Eterno, ore, fecha-te no teu quarto, ore, peça discernimento ao Eterno, mas você tem um manual embaixo dos teus olhos, ou embaixo do teu nariz, que é a Torá sagrada. Uns cumprem de uma forma, outros cumprem de outra. Ok, nós não estamos colocando, não estamos discutindo este ponto, porque há diferenças de observação e de cumprimento. Nós estamos deixando isso de lado. Vamos para o macro. Cumprimento de mandamentos, incluindo o quarto mandamento. Vamos continuar. Verso 155, a salvação está distante dos ímpios, porque eles não procuram tuas leis, como eu falei agora há pouco e fiz questão agora de enfatizar. Grande é a tua compaixão, Adonai, em cumprimento aos teus mandamentos, faze-me viver. Embora sejam muitos meus perseguidores e meus inimigos, não me desviei de tua instrução. Aqui eu vou comentar. Há pessoas que perseguem outras pessoas porque elas estão guardando os mandamentos. Há irmãos e irmãs do meio da Teshuvá que são perseguidos pelos próprios familiares, dentro da própria casa, pelos seus cônjuges, por guardarem os mandamentos, pelos seus filhos, por guardarem os mandamentos. Quando eu falo perseguir, vai desde uma crítica, às vezes críticas diárias, até perseguição mesmo, física e até violência física. Isso acontece, meus irmãos, é que nós não ficamos sabendo. As pessoas sofrem caladas. Muitas pessoas sofrem e não relatam isso para os seus líderes, nem para um irmão. Muitos estão tendo uma experiência espiritual, porque cumprir mandamentos também é uma experiência espiritual, e ninguém pode ser privado de cumprir mandamentos, nem cônjuge, nem parente, nem filhos, tem o direito de proibir alguém de cumprir um mandamento. Eu não estou falando apenas do quarto mandamento, estou falando também dos preceitos que estão envolvidos dentro da Torá. Mas pelo momento que nós estamos vivendo, vejam então a carta de 2 Timóteo 3, o tipo de pessoa que os tipos de pessoas que haveria no final dos tempos. Pessoas que agem como débeis e como ímpios. E eu estou dizendo até de religiosos, tá, irmãos? Que perseguem aqueles que guardam os mandamentos do Eterno, que guardam os preceitos, que guardam certos estatutos. Porque o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento profético de pré-vinda de Mashiach. Mas onde Mashiach também disse que o coração das pessoas se tornaria duro para a palavra do Eterno. 157, verso 157 de Tehillim 119. Embora sejam muitos meus perseguidores e meus inimigos, não me desviei de tua instrução. Olho para os traidores com desgosto, porque eles não guardam tua palavra. Vê quanto amo teus preceitos, Adonai, em cumprimento à tua graça, faze-me viver. Ele menciona a palavra graça, a palavra hesed neste momento. A principal coisa sobre tua palavra é que ela é a verdade, e todos os teus justos mandamentos duram para sempre. O shmo é had, falamos no hebraico. O shmo, sempre. A expressão o shmo é had, para sempre um, que é a característica do Eterno. Os mandamentos do Eterno duram para sempre. E cumprir esses mandamentos devem ser feitos com amor, com carinho. Nós devemos cumprir com carinho, mesmo que você esteja passando por um momento de aflição. Cumprir os 10 mandamentos deve ser feito com carinho, com amor. Mesmo que alguém tenha te ofendido, se esta pessoa estiver passando fome, ajude esta pessoa, mesmo que esta pessoa não vá ligar para você, não vá dar importância para você. Isso já aconteceu comigo e tenho certeza que já aconteceu com todos os irmãos que estão nos ouvindo. Não se gabe por ajudar alguém.
mas sinta-se na obrigação de ajudar qualquer um nas suas necessidades. Isso também é cumprir Torá. O Eterno, irmãos, ele nos coloca situações as quais nós precisamos compreender de que nós somos chamados a cumprir o seu mandamento, queira, gostemos ou não. Nós estamos vivendo no mês de Elul, hoje dia 8 de Elul, dia 28 de agosto. O mês de Elul, que antecede a Rosh Hashanah, que antecede a Yom Kippur, é um mês basicamente de reflexões e basicamente de perdão. Nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam ou inclusive até aqueles que nos ofendem. E se nós perdoamos aqueles que nos ofendem, irmãos, nós estamos cumprindo a Torá também. Porque a Torá diz que nós não devemos guardar rancor do nosso próximo. Isso nos diz o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio. Então o que nós precisamos fazer, irmãos? Nos regrar para fazermos a vontade do Eterno. O Eterno não vai enviar um malach, um anjo, para dizer para você: cumpra este mandamento. Como algumas pessoas dizem, como eu conheci uma pessoa na minha vida que disse: eu não estou sentindo a vontade de fazer isso, então não vou fazer. Ora, se você não está sentindo a vontade de fazer o bem e você não faz, Shaul Hashel disse que nós deveríamos fazer o bem mesmo em contraponto, mesmo a contragosto daquilo que nós estivéssemos sentindo. Ah, mas eu não quero, eu não estou me sentindo, eu estou com raiva daquela pessoa, não importa, faça o bem a ela. Isso é cumprir o mandamento do Eterno. O grande problema é que as pessoas acham justificativas para não cumprir mandamentos. O grande problema é que as pessoas acham justificativas para continuar na situação que elas estão. O grande problema é que as pessoas acham justificativas e não fazem esforços para estarem na zona de conforto que pode, inclusive, levá-las à destruição, ou ao Sheol, ou ao Gehinom, ou ao inferno, como vocês queiram dizer. Continuando, verso 161, dentro de Terrilim 119. Os príncipes me perseguem sem razão, mas meu coração reverencia tuas palavras. Tenho alegria em tua promessa, como alguém que encontra um grande prêmio. Odeio a falsidade, eu a detesto, mas amo a tua Torá. O grande amor de Davi Hamelech, que era um pecador, inclusive, a Torá sagrada do Eterno. Louvo-te 7 vezes por dia por causa dos teus justos mandamentos. Aqueles que amam tua Torá têm grande paz. Nada os faz tropeçar. Espero tua libertação, Adonai, obedeço às tuas mitzvot, aos teus mandamentos. Minha alma observa a tua instrução, eu a amo muito. Observa teus preceitos e tua instrução, pois todos os meus caminhos estão abertos diante de ti. Aleluia! Louvado e exaltado seja o Eterno, Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele que nos deu a vida e que estamos aqui hoje, podendo falar da sua palavra. Então hoje, nós temos mais uma chance para reconhecer tudo aquilo que nós estamos passando, reconhecer nas nossas vidas os nossos erros e fazermos techuvá. Hoje o Eterno nos dá mais uma importância. Hoje nós temos a oportunidade de reconhecer estas palavras que estão sendo colocadas em Terrilim 119 e de que, na minha humilde opinião, raramente serão vistas na tua congregação dentro do sistema católico protestante. Eu estou falando com os nossos amados irmãos cristãos nesse momento. Mandamentos, sejam dos menores aos maiores, são para serem cumpridos. O Eterno age nos detalhes. O Eterno age
dentro de um mandamento da barba para o homem, como também age dentro do mandamento para o cabelo comprido para a mulher. Sabem por quê? Porque são conceitos espirituais. Porque se nós tivermos esse tipo de discurso relativista, aí nós vamos ter o mesmo tipo de discurso lá dentro que nós aprendemos dentro do cristianismo. E Teshuvá é para mudanças. Só que algumas pessoas têm mais resistência a mudanças, isso é normal, do que outras. Esses detalhes nós vamos falar também nos próximos estudos, e eu acho que isso vai surpreender a muitas pessoas. Fica aqui apenas a reflexão. O que é o pecado? Vamos então para a definição de pecado? Vamos então para 1 Yohanan dentro da Brit Hadashah. Já fiz a minha oração, a minha brachá sobre a Brit Hadashah. Vamos para a definição de pecado. Eu fiquei 3 anos numa grande rede social perguntando, principalmente aos nossos irmãos cristãos, o que era o pecado? Qual era a definição de pecado? Eu demorei aí 3 anos para que uma bondosa alma pudesse me responder. E eu comentava, qual é a definição de pecado dentro do Novo Testamento, o livro base do cristianismo. Inegavelmente, o cristianismo trouxe o Novo Testamento para substituir o Antigo Testamento, por isso que o nome Antigo Testamento, que é um nome errôneo, e Novo Testamento, as coisas velhas se passaram, se mantêm as novas. E isso é base fundamental do sistema católico protestante. É por isso que os cristãos estão confusos e sofrem, principalmente em suas vidas espirituais. Porque foram ensinados a deixar a Torá. Porque foram ensinados a ter os preceitos ou os pontos de que esta lei é uma lei caduca, de que ela não precisa ser observada. Então o nome Antigo Testamento e Novo Testamento ele é rechaçado por nós. Vamos chamar então Tanar e Brit Hadashah. Mas às vezes a gente fala no Antigo e Novo para que as pessoas possam conhecer, porque nós temos irmãos queridos cristãos que vêm para ouvir o trabalho e também para aprender. Então nós fazemos essa referência. Qual é então, dentro da Brit Hadashah, a definição de pecado? Vamos então para 1 Yohanan 3, verso 4. 1 João, capítulo 3, verso 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 Yohanan 3, verso 4, 1 João 3, 4. Sabeis, no 5, vamos fazer a continuação do 5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O 6 nos diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu, falando sobre Yeshua. Se nós permanecemos em Yeshua, que pregava a Torá, nós não pecaremos. Agora, se você relativizar Yeshua, que pregava a Torá, se você relativizar as palavras de Yeshua, retirando do contexto da Torá, como faz o sistema católico protestante, todos inclusive, todas as vertentes fazem isso, retiram ele, umas mais, outras menos, claro, do contexto da Torá. Então você vai relativizar o que é o pecado. É isso que, infelizmente, o sistema católico protestante faz. Ele relativiza o pecado, não reconhecendo que o pecado é a transgressão da lei, da Torá. Uma grande definição e uma grande desculpa do que é o pecado são os nossos irmãos cristãos dizerem é errar o alvo. E aí muitas das vezes nesses 3 anos eu perguntei qual é o alvo.
O alvo, respondiam, é a vontade de Deus. Ok? E onde está expressa a vontade de Deus? A vontade de Deus está expressa na Bíblia. Ok? Mas em que parte específica você vai saber aquilo que Deus quer ou não quer para a sua vida? E as pessoas não conseguem responder, não consegue sair da boca dessas pessoas. A vontade do Eterno está expressa na sua Torá sagrada. Por quê? Porque foi ensinado em mais de 18 séculos para que se rechaçasse a Torá. E nós falamos sobre isso nas características das congregações primitivas. Os irmãos se lembram disso. Isso está marcado nas outras mensagens dentro do nosso podcast. Ok, fizemos a leitura aqui da versão cristã dentro da Bíblia de Estudo de Genebra. Vamos fazer então a leitura do que está marcado na Bíblia do Dr. David Stern, que é mais corrigida, mais voltada para a essência. 1 Yohanan 3, verso 4, nos diz: todo aquele que continua a pecar transgride a Torá. De fato, o pecado é a transgressão da Torá. Vocês sabem que ele apareceu para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Portanto, ninguém que permanece unido com ele continua pecando. Todo aquele que continua pecando não ouviu, nem o conheceu. Baruch Hashem, a carta que foi escrita a 1 Yohanan foi escrita por um judeu. E a interpretação correta das Escrituras está com o povo de Israel, queiram alguns aceitar ou não. E essa também é a base do nosso trabalho, que nós temos trazido aqui para a reflexão dos irmãos. Observem novamente Romanos 3:2. Então, se você anda com Yeshua, com o rabino judeu, sabendo que ele pregava através da Torá, sabendo que nele não havia pecado, porque ele sabia que o pecado era a transgressão da Torá, portanto você vai fazer o quê? Você vai estar intimamente ligada com as palavras de Yeshua, que estão intimamente ligadas com a Torá. Bendito seja o Eterno. Vamos trazer algo muito importante para os irmãos. Yeshua era chamada de a Torá viva. Yeshua era a árvore da vida dentro do Gan Eden, dentro do jardim do Éden. Yeshua e a Torá são a mesma coisa. O cumprimento da lei salva, irmãos? Respondemos agora categoricamente, não. Porque Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas o cumprimento da lei nos leva a ter a ideia de que nós não pecamos. Se você cumpre a Torá, você não peca. E o contrário também é válido quando você peca porque você deixa de cumprir a Torá. Matar é um pecado. Mentir é um pecado. Transgredir o Shabat também é um pecado. Assassinar é um pecado. Dar falso testemunho é um pecado. Cometer crimes, estelionato, roubo, são todos eles pecados. E como nós sabemos que tudo isso é um pecado? Através da Torá. Mas muitas pessoas querem trazer para si mesmos verdades, e a verdade não está dentro de nós mesmos, a não ser que nos foi dada pela Torá sagrada. Enquanto as pessoas não entenderem isso, inclusive, este estudo não fará sentido para elas. Existe uma verdade absoluta, More Fábio? Claro que existe. E essa verdade absoluta é a vontade do Criador, bendito seja Ele, que está nos 5 primeiros livros que nos foram deixados no Tanar. Enquanto as pessoas lutarem contra isso, como eu digo, vão continuar patinando. Ou, como dizia a minha avó, dar um murro em ponta de faca. Yeshua veio para trazer isso. Yeshua veio para reinterpretar em muitos pontos o cumprimento da Torá. Isso é muito importante, irmãos. Então, se você concorda
que a verdade está expressa na Torá Sagrada, comece a mudar a sua vida, então, dos mínimos detalhes até os maiores pontos que nós precisamos fazer. Nós precisamos dessa mudança. A maneira como você pensa, a maneira como você fala, a maneira como você age. As pessoas acham que, e também nossos irmãos judeus normativos, aqueles que não creem em Yeshua, eles acham que o cumprimento apenas basta, e de que a maneira que você trata o teu próximo, isso é desnecessário. Nós vemos muitos irmãos judeus frios, calculistas, que não têm a presença da Ruach HaKodesh. Isso é verdade, irmãos. O que eu estou falando aqui, na verdade, é um ponto que precisa ser colocado. Nós não estamos denegrindo nossos irmãos judeus, jamais podemos fazer isso, inclusive. Mas lhes falta o quê, na verdade? Lhes falta a pedra angular, que é Yeshua. E esta pedra angular que foi desprezada, em breve ela será colocada no seu devido lugar e tudo vai se completar para que a vontade do Eterno para este mundo seja feita. E como eu digo, a Torá virá perfeitamente através de Yeshua, mas isso não significa que não tenhamos que cumprir a Torá. Nós precisamos nos esforçar para cumprir a Torá. Shaul HaShaliach, Paulo disse que ela servia como instrução, aio, para as nossas vidas. Segundo o comentário judaico do Dr. David Stern, que diz: o pecado é definido como transgressão na Torá, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então significa, se você não conhece a lei, para você não há transgressão do pecado. Por isso que cada um de nós será julgado de acordo com o conhecimento que nós temos da Torá. Isso é fato. A Torá, segundo o livro de Yaakov, de Tiago, é a base de justiça, o padrão de justiça segundo o qual nós seremos julgados. Isso também é outro fato importante. Não escaparemos. Seremos julgados de acordo com a vontade do Eterno, expressa na sua Torá Sagrada. Por isso que Davi, na verdade, ele valorizava tanto a Torá. E ele reconheceu o seu grande pecado com Batseba e com Uria, porque ele tinha transgredido a Torá do Eterno e ele tinha medo do que o Eterno poderia fazer contra a vida dele. E é aquilo que nós temos que ter, irmãos: medo, temor daquilo que pode acontecer conosco se nós transgredirmos a Torá. Mas para que nós conheçamos a Torá, nós precisamos de um preceito básico para ela, que é a leitura da Torá. Se você tem um contato com a leitura da Torá, toda semana, todos os dias, você está numa proximidade com a vontade do Eterno. Lá diz para você que tipo de alimento você pode comer e não pode comer. Lá diz que tipo de comportamento você precisa ter com o teu próximo. Lá diz o que você pode e não pode fazer no Shabat. Lá diz as medidas que você pode trabalhar quando você cobra uma pessoa, que você não pode fazer preços diferentes porque uma pessoa é mais rica, você faz um preço maior, uma pessoa mais pobre, você faz um preço menor. Por exemplo, estou citando alguns exemplos, tá, queridos? Então, vai do quê? Vai do teu estudo da Torá Sagrada. Isso é muito importante. Se você tem essa proximidade de leitura, de oração e pedir pela manifestação do poder do Eterno na tua vida, você está, sim, muito próximo aí da vontade do Eterno. Nunca seremos perfeitos, mas nós temos que buscar, sim, a perfeição. Ainda que isso venha trazer problemas para o teu próximo, para aqueles que convivem com você. Ora, por que você vai se privar de fazer o que é certo, sendo que o teu próximo, o teu pai, a tua mãe, o teu esposo, não gosta disso? As pessoas não podem te proibir, como falamos no início, de você cumprir a vontade do Eterno. Mas você também não vai armar um circo de guerra, uma trincheira contra as pessoas. O que você faz é conversar. Eu estou dizendo de um próprio exemplo meu. Converse uma, duas, três.
4 vezes, mostre nas Sagradas Escrituras. Se a pessoa não quiser aceitar, irmãos, é um direito que ela tem, mas ela não tem o direito de proibir você de cumprir Torá. Então entenda que fazer a vontade do Eterno vai além da vontade do homem. Atos 5,19, mais vale obedecer ao homem, desculpa, me perdoem, irmãos, mais vale obedecer ao Eterno do que obedecer ao homem, mais vale fazer a vontade do Eterno do que fazer a vontade do homem. E quando nós temos esta consciência, nós vivemos bem, entre aspas, porque Yeshua disse que nós passaríamos por aflições. E por que nós passamos por aflições com outras pessoas? Porque muitas vezes também nós cumprimos a Torá quando nós fazemos o que é certo, só que o outro não vai compreender. E um outro não compreendendo, ele vai fazer com que você passe a aflição com ele. Entendam como funcionam as coisas? Estou dizendo um tipo de aflição, tá, irmãos? Então você pode pagar um preço alto, inclusive, por fazer a vontade do Eterno. Quando você muda, não foi assim que você aprendeu dentro da igreja protestante, por exemplo? Mudança de vida? Vamos pegar o exemplo básico do sistema anterior, que é válido, Baruch Hashem. Quantos problemas você teve, talvez, com os seus amigos? Quantas amizades você perdeu? Quantos parentes deixaram de falar com você? Porque lá na igreja protestante, na igreja evangélica, você mudou a tua vida. E o Eterno se agradou disso. Ora, por que isso também não seria válido dentro da Teshuvah? Quando nós estamos subindo um ou às vezes 2 degraus espirituais. Então, se você tem esta consciência, você precisa saber de que as coisas sim serão difíceis, porque o próprio Yeshua disse que a porta ela é estreita. Muitos dos nossos irmãos hoje, dentro do judaísmo messiânico e do judaísmo nazareno, não estão encarando mais o ponto da porta estreita. Estão, muitos deles até voltando para idolatrias do mundo, participando das coisas do mundo, enchendo a cara. Participando de conversas jocosas. Há pessoas que estão voltando às práticas antigas porque dizem, eu estou dentro do judaísmo agora, e aquela coisa de santidade era coisa de cristão. Irmãos, isto é um erro gigantesco, porque o cumprimento da Torá indica que nós tenhamos o quê? Santidade. E muitos de nós nos esquecemos do que nós aprendemos no passado. Bem, esse é o fechamento, então, daquilo que nós colocamos como a base desses 3 estudos que estão gravados sobre o cumprimento da Torá, sobre o que é a Torá, sobre enfatizar a Torá dentro da própria Bíblia de Estudo de Genebra, uma Bíblia cristã, no qual eu fico muito contente sempre quando eu a leio, e que espero tenha também ajudado a todos vocês. Procurem-nos nas redes sociais, dentro do Instagram, nós estamos lá participando com temas. Domingo agora vamos fazer uma live com o Moreira de São Ferreira. Então nós estamos no Instagram em @fabio73book e também no nosso centro de estudos @CEET-Zahav. Procurem-nos também no Twitter. Nós temos mensagens diárias, atualizamos essas mensagens @fabio73b. Se você quiser conversar conosco pelo e-mail, mande-nos um e-mail, fabio73b@gmail.com. Até inclusive os comentários foram colocados aqui. Se alguém quiser mandar um e-mail para nós, mande. Falar sobre Bíblia, falar sobre relativismo da Torá, por que as Bíblias são diferentes, por exemplo, etc, etc, etc. Nós podemos ajudar, teremos o maior prazer se os irmãos assim acharem que nós somos, né, cabíveis aí, se nós cabemos para ajudar vocês. Nós agradecemos a todos os que viram essa parte 3 final, a Torá segundo Shemot, capítulo 20, parte 3 final. É sempre bom, irmãos, falarmos a palavra do Eterno. É sempre bom a gente trazer reflexões para os irmãos.
E aqui nós buscamos reverenciar ao Eterno. Aqui o nosso foco não é na qualidade dos estudos que nós fazemos. Meus estudos são tão simples, eu tenho irmãos que fazem estudos tão maravilhosos, os meus são muito simples, eu sinto até vergonha às vezes de mim mesmo, de comparar os meus estudos aos estudos dos nossos queridos e amados irmãos. Mas nosso objetivo é falar ao coração de vocês, se assim o Eterno permitir, e nos utilizar como instrumento da sua grande obra. Se o Eterno não quiser mais que nós façamos mensagens, nós não vamos fazer, porque tudo é da vontade dele. Estamos no mês de Elul, mês de perdão, mês de reflexão. Perdoe aquele que ofendeu você, peça perdão também àquele que você acha que você ofendeu. Não sinta vergonha de fazer isso. Para que possamos passar um Yom Kippur em outubro da maneira mais digna possível. Vamos falar das festas também, porque as festas estão colocadas, estão inseridas na Torá, não é verdade? Então, cumprir as festas, no lugar das festas pagãs que o cristianismo nos colocou, é uma das maiores bênçãos, inclusive, que o ser humano pode receber. Isso é cumprimento de Torá, isso é reconhecimento da vontade do Eterno na sua vida, e é isso que nós buscamos também deixar as pessoas conscientes aqui. Agradecemos então a todos que estiveram conosco. Semana que vem vamos para um estudo especial, tema aconselhamento. Vamos trazer alguns conselhos, vamos, de acordo com aquilo que nós temos passado nas nossas vidas, não é? Eu agradeço realmente ao Eterno por nos dar esta chance de estarmos aqui falando com os irmãos, e agradecemos também a participação de todos, sem exceção. Agradecemos os irmãos participarem com todos os comentários que foram feitos aqui, todos têm a liberdade, contanto que não nos ofenda, obviamente, porque aí se houver ofensas, xingamentos, aí a pessoa automaticamente será excluída. Não é isso que nós temos aqui. Eu agradeço ao Eterno pelas palavras que são colocadas. Os irmãos têm a liberdade de participar, né, de demonstrar as suas dúvidas, mas se tiverem outros pontos que queiram tratar no particular, enviem e-mail para nós, fabio73b@gmail.com. Obrigado, meus irmãos, que o Eterno vos abençoe. Acompanhem então todas as outras mensagens que foram colocadas. Esta mensagem 20, então acompanhem desde a mensagem de abertura até a mensagem 20, passem um tempo ouvindo as nossas reflexões, os pensamentos, estamos sempre baseados na palavra do Eterno, sempre baseados nas Escrituras, baseado na Brit Hadashah, nas palavras de Yeshua HaMashiach. Temos muitos estudos para serem feitos aí. Meus queridos, muito obrigado. Essa live já rendeu muito, até muito mais do que deveria render. Ultrapassei, excedi o tempo. Peço mil perdões aos irmãos. Que o Eterno possa vos abençoar. Se você gostou desse trabalho, indique para outras pessoas, indique o canal Fábio Pires no YouTube, passem a outros irmãos. Se você gostou também do que nós estamos colocando aqui, observem-nos também lá no Instagram, canal Fábio, @Fábio73book, lá temos lives, temos vídeos. Grupo Estudos Origens Hebraicas e Grupo Estudos do Judaísmo 2 no WhatsApp. Se você quiserem ser inserido, mande um e-mail para nós e esperamos realmente que os irmãos possam fazer bom proveito do que nós colocamos. Um grande abraço, que o Eterno vos abençoe. Desde já, Shabbat Shalom para aqueles que guardam o Shabbat. Aqueles que não guardam, sejam abençoados da mesma forma. Voltamos na segunda-feira, permitindo o Eterno com mais uma mensagem, a mensagem 21 do podcast do canal Fábio Pires. Shalom Aleichem, paz esteja convosco, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.